E aí, como que andam as coisas? Tudo bem? Lembre-se da nossa grande novidade. Amanhã, terça, quarta e quinta, às 7h30, a nossa live com o tema comunicação. Amanhã eu estarei falando sobre comunicação não violenta com as crianças. Na terça, nós iremos falar sobre algumas dicas de comunicação. E quarta e quinta, um psicólogo, Caio, estará falando sobre comunicação com os adultos. Você é o nosso convidado de honra. Na quinta também eu estarei dando uma entrevista na página do Instagram Marcos Siriaco. Eu vou colocar aqui o link também, colocar o folder, e aí você vai poder acompanhar. Continuando a nossa série sobre violência, hoje nós iremos falar sobre a violência que é feita com as palavras, a chamada violência verbal. Uma das formas de agressão verbal contra a criança é o uso do grito. Quando nós gritamos sempre com a criança, o cérebro dela vai entender isso como uma situação de perigo, uma situação de ameaça, e aí ele vai ativar uma região chamada amígdala. E a amígdala então vai mandar ordens para uma glândula do corpo chamada glândula suprarrenal, porque ela fica em cima do rim, e essa glândula então vai liberar um hormônio chamado cortisol. O cortisol, entre tantos efeitos no cérebro, ele tem um efeito muito ruim, porque ele mata os neurônios, que são as células do cérebro, e ele também impede o nascimento de novos neurônios, que é um processo chamado neurogênese. E ele ataca principalmente os neurônios de uma região chamada hipocampo, que é a região da memória, que é onde a gente grava as coisas que nós aprendemos. Um outro estudo já descobriu que crianças que estão expostas constantemente ao cortisol, elas vão ter o seu cérebro diminuído, o que é uma característica da depressão. Então, em resumo, se essa criança ela fica exposta constantemente ao estresse, por meio do grito, cobranças, ameaças, essa criança, primeiro, vai ter dificuldade de memória, segundo, ela vai ter dificuldade de aprendizagem, porque para aprender você usa a memória, e também ela pode desenvolver depressão. A segunda forma de agressão verbal é o uso de críticas e julgamentos. Se você fala para o seu filho sempre dessa forma, você não faz nada certo, você é um preguiçoso, você é um relaxado. Conforme você vai falando isso, a criança vai internalizando, então ela vai acreditar e vai viver como se ela não fizesse nada certo, como se ela fosse uma desleixada, como se ela fosse uma preguiçosa. E aí na escola, por que ela vai se esforçar se ela não faz nada certo? Por que ela vai tentar ser alguém na vida se ela não consegue fazer nada certo, se ela é uma preguiçosa? E isso faz com que a criança acredite menos nela, menos na capacidade, ame a si mesmo em uma quantidade menor, ou seja, diminui a autoestima. Por quê? Porque ela ouviu das pessoas mais importantes da vida dela que ela não presta, que ela não serve para nada. E se você tem um filho adolescente, cada vez que você critica esse filho, seu filho, um muro é construído entre você e ele. Cada crítica constrói um muro. Isso faz com que ele se afaste de você. Claro, se você tem um amigo que te critica, você começa a se afastar, porque ninguém gosta de ser criticado, e a criança e o adolescente também não é diferente. Então não critique. Por mais, e eu não tô aqui querendo dizer que você tem que deixar ele fazer as coisas erradas. Ele fez as coisas erradas, você fecha os olhos. Você tem que sim corrigir, mas existem maneiras muito melhores de corrigir um comportamento errado do que usando a crítica. A terceira maneira, e talvez a pior, é o uso de apelidos. Quando é praticado na escola, né, e há um desequilíbrio de poder e outras características, a gente chama isso de bullying. E na maioria das vezes é dentro da escola. Porém, por incrível que pareça, existem lares onde os próprios pais cometem bullying com o filho. Então, por exemplo, o filho está acima do peso. Aí o pai sabe que ele não gosta que fale que ele está acima do peso e o pai fala na frente dos outros. Isso faz com que essa criança diminua a autoestima. Por quê? Porque ela vai começar a ter vergonha do corpo dele, ela vai começar a ter dificuldade de interagir com os outros, porque ela vai falar assim, ninguém vai me aceitar porque eu tenho o corpo dessa forma. E isso vai fazer com que essa criança queira ficar cada vez mais isolada, e ela vai ver que nem em casa ela pode ter um apoio, porque na própria casa é praticado esse bullying. Então, é muito complicado o bullying. Se é adolescente, é ainda mais complicado, porque o adolescente, ele se preocupa muito com a aparência,
porque na adolescência o corpo começa a mudar muito, ele se preocupa muito com a aparência, e o adolescente também, ele é muito influenciado pelos amigos. Então, se esses amigos dele cometem bullying, o efeito vai ser muito mais forte no adolescente. Então, ele não vai querer mais ir para a escola. Toda vez que ele ir para a escola, o cérebro dele vai associar a escola como algo ruim, o que vai atrapalhar a aprendizagem. E aos poucos ele vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais triste, cada vez sentindo pior, mais inadequado. E isso, em casos mais graves, pode levar à depressão e em casos extremos fazer com que ele procure o suicídio. Então é muito importante algumas dicas. Primeiro, converse com seu filho sobre bullying, converse com seu filho sobre isso. Oriente seu filho a sempre contar tudo o que acontece com ele. Chegou no final do dia, filho, como foi seu dia? Conta para o pai algo bom e algo ruim que aconteceu. Escute, converse sobre bullying para que ele não pratique isso, para que se ele vê alguém praticando, ele denuncie para um adulto lá na escola ou no grupo que ele participa. Converse sobre esse assunto e converse também com ele sobre o que ele pode fazer se ele for vítima de bullying, ou seja, procurar a ajuda de um adulto. E se não ninguém ajudar, procurar a ajuda dos pais em casa. Outra coisa, observe, porque se você reparar que ele está tendo mudanças de comportamento, ele era de um jeito, agora está de outro, ligue o sinal de alerta. Outra coisa, outra dica, faça o contrário da violência verbal, que é o quê? O elogio. Então elogie as características do seu filho, elogie as coisas que ele tem de bom, as coisas que ele fez, valorize as habilidades dele. Ó, filho, você desenha muito bem, ó, filho, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa responsável, você sabe limpar a casa muito bem, valorize, tá bom? E outra coisa, dê pequenas responsabilidades para essa criança para que ela desenvolva a independência, porque quanto mais independente essa pessoa for, ou seja, mais ela consegue fazer as coisas sozinhos, mais ela vai acreditar em si, porque ela vê que ela é capaz e dessa forma mais vai aumentar a autoestima dessa criança. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário sobre o que você achou, se você concorda, se você não concorda. Envie esse vídeo para outras pessoas, porque tem muitas pessoas que praticam isso achando que é certo, mas não é. Então tem pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreva em nosso canal, para que amanhã às 7h30 você seja avisado na nossa live e no próximo domingo você seja avisado no nosso próximo vídeo. Uma excelente tarde para você e até amanhã às 7h30 da noite.